Um abraço, Ponte Nova, um abraço, região do Vale do Piranga, são 19 horas e 30 minutos em Ponte Nova, nesta segunda-feira, feriadão de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, onde se comemora também o Dia das Crianças. As crianças pontinovenses e de toda a região do Vale do Piranga, o nosso grande abraço do programa Espaço Aberto e, logicamente, da TV Educar. Continuando o programa de debates e de entrevistas com os candidatos a prefeito da nossa Ponte Nova, chegou a hora e a vez do candidato André Luiz. Ele que é do Partido da Social Democracia, PSD, está conosco ao vivo no programa de hoje. Primeiramente, candidato, boa noite. É um prazer receber também no programa para a gente bater papo sobre a sua candidatura. Primeiramente, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão do outro lado. Respeitosamente, a gente está entrando nos seus lares, respeitosamente, estamos nos seus celulares, respeitosamente dizendo a você, é um prazer enorme estar representando 60 mil pessoas em busca de uma candidatura diferenciada, uma candidatura diferente, uma candidatura que mostra às pessoas que a gente tem que fazer o diferente. Quero agradecer a você que é criança, você que está aí todos os dias crescendo na vida, porque o mais interessante da vida é você ser jovem sempre. E hoje, Dia das Crianças, quero mandar um abraço para os meus filhos, a grande Kelly Goldani, o Michael Lohane e Natana Catherine, que são as minhas crianças de 18, 21 e 24 anos, o qual eu os amo muito e estou aí na luta com eles. E também a você, que é devoto da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a santidade brasileira, nós estamos precisando, principalmente em todos os momentos, questão dessa pandemia, seja ela local, seja ela estadual, e seja ela nacional, seja ela mundial. Candidato, os temas que teremos hoje no programa serão os mesmos de todos os candidatos que estarão aqui conosco. E eu quero reprisar aqui que hoje, dia 12 de outubro, é o candidato André Luiz. No dia 5 de outubro foi o candidato dos republicanos, Léo Moreira. No próximo dia 19 de outubro, recebo o candidato do PP, Paulo Roberto. No dia 26 de outubro, vou receber o doutor Leopoldino, candidato do PMN. E encerrando essas participações, no dia 2 de novembro, também vai ser um feriado, recebo Carlos Thiago, do PTB. Encerrando no dia 9 de novembro, recebo o candidato Wagner Moll, do PSB. Lembrando que teremos ainda os candidatos a prefeito no Jornal Educar, na segunda quinzena de outubro. A data ainda será definida e será comunicada aos candidatos. E o grande debate, candidato André, que será no dia 10 de novembro, ao vivo, aí sim, com a presença de todos os candidatos a prefeito aqui na TV Educar, canal 11 de Ponte Nova. Bora lá, André, começar? Eu acho mais interessante, só você falou PSB, é PSD. PSD, eu falei. PSD é o Wagner. Não, na entrada você falou PSB. Mas tudo bem, a questão mais é só de... Fazer uma correção. De leitura. Isso, obrigado. O que a gente quer mostrar hoje para uma cidade é que tem que ser diferente. Sim. Não é uma cidade para mim. É uma cidade para o seu filho, para os nossos netos, é para uma nova geração. E essa geração, ela tem que ser diferenciada para todo mundo. E essa geração não pode ser só eu, o seu poder, o todo-poderoso. Eu sou o André, eu sou o ditador, sou a história. Não. Eu sou aqui o presente, o passado. Então a gente tem que mostrar diferente. Então para a gente mostrar diferente, a gente tem que se lançar. Eu fui candidato no ano 2000, candidato a prefeito, vice-mamãe. Me lembro. E hoje está lembrado até hoje. Todo mundo se lembra. Candidato a prefeito, André Luiz, vice-mamãe. E uma ressalva, que minha mãe nunca foi vice. Ué?
Minha mãe, oficialmente, ela nunca foi vice. Muita gente acha que é vice-mamãe. O certo foi o vice-papai, faltando exatamente 3 dias, dentro da legislação, dentro do que eu poderia fazer, às 18 horas e 59 minutos, eu tirei Maria da Conceição dos Santos para colocar o José dos Santos, que minha mãe estava sendo ameaçada, era confusão toda, era bem complicado, aí fiz por bem trocar. E em 2016 fui candidato a prefeito também. Em 2012 eu seria candidato a prefeito, eu deixei de ser candidato a prefeito para deixar o Wagner a vir candidato a vice-prefeito com o Luiz Eustáquio Linhares e a Aninha vir pelo meu partido como candidata a vereador, do qual ela perdeu as eleições. Então eu tenho uma história, e a história não é de agora. Muita gente acha, André é candidato agora, desde prefeito. Não, sou candidato desde 1996. 96, deputado estadual 2002, 2000 prefeito, 2004 prefeito. Então, naturalmente, ele quer mostrar às pessoas que nós somos um cara que em busca de uma condição, não é para mim. Eu nunca falei para mim, eu quero ser, é diferente do que as pessoas imaginam. Então estou aí para disputar na coisa bonita, quero dizer muito obrigado a todos os candidatos, quero agradecer ao Wagner, quero agradecer ao Léo Moreira, quero agradecer ao Leopoldino, quero agradecer ao Carlos Thiago, quero agradecer ao Paulinho do PT, porque são 6 homens, 6 nomes compondo 12 pessoas que estão colocando o seu nome à disposição. Colocando o seu nome para que todo mundo venha bater. Então nós temos que respeitar. Quero agradecer ao meu grande amigo, o Pimpa, né, que é meu vice. É uma pessoa que, Guilherme Pimpa Toledo, que eu sempre troco o nome. Mas é um cara sensacional, foi vereador, foi candidato a deputado estadual. Tem um nome muito grande na área de educação, mexeu muito tempo na questão do Exército, né? Questão lá da tiro de guerra. É uma pessoa que é conhecida na cidade. Eu quero agradecer muito, foi uma escolha muito feliz. E vou dizer o seguinte, muita gente fala que hoje o melhor vice é o de André Luiz. Não colocando em crítica aos outros, mas o nome de conhecimento maior passa a ser o meu, o do Pimpa. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, que o programa de entrevistas com os candidatos a prefeito, ele será agora toda segunda-feira às 19 horas e 30 minutos. Sabe por quê? Por causa do horário eleitoral que a TV Educar vai ter que passar dos nossos candidatos a prefeito e também a vereadores. Então, exatamente, você pode acompanhar as entrevistas com os candidatos toda segunda-feira às 19 horas e 30 minutos ao vivo pela TV Educar. Candidato André Luiz, educação, todo mundo sabe que é um tema prioritário em qualquer administração, a nível municipal, estadual e federal. Quais são os projetos do candidato André Luiz para a educação? Primeiramente, a educação começa em casa, né? Sim. E depois ela se lardeia nas escolas. Primeiro que a escola, ela tem que ter o princípio da liberdade para que todos os alunos se estabeleçam dentro da própria escola. Se olhar bem, a criança naturalmente passa 6, 7 horas, umas 4 horas ou 6, depende de alguns estabelecimentos, mas deveria ser integral, tempo integral. Escola integral. Porque para você ver, há a possibilidade maior das pessoas ter a condição de conviver mais. Que antigamente, quais as pessoas mais reconhecidas numa cidade? Era prefeito, era padre, professor, né, e juiz. E o cara do banco, né? Sim. Não, era essa a autoridade da cidade. Hoje não, modificou tudo. A pessoa que me educou, ela que tem menos condição financeira. A quem mais condição tem que dar é essas pessoas que me educam os meus filhos, que levanta o país, levanta uma cidade. Então, se olhar bem, vem uma escola cívico-militar do presidente Jair Messias Bolsonaro, que eu acho fantástico a história, e é muito legal, é um legado muito grande. Antes da Guarda Mirim, tinha a Guarda Mirim em Ponte Nova, que era a Guarda Mirim fardada, armada, que tinha... E antes tínhamos o tiro de guerra. Tínhamos tiro de guerra. Então, a condição que nós temos de educação, nós temos que mostrar muito mais. E o detalhe, nós temos que qualificar os professores.
Eu sei o dia inteiro que você pega o seu trabalho, levanta, tem uma bagunça dentro de casa, trabalha demais. Bagunça que eu falo é filho, marido, aquelas coisas cotidianas. Aí vai pra aula, chega lá, todo mundo ao mesmo tempo, falando ao mesmo tempo, menino não respeita. Antigamente a gente só falava um palavrão, hoje o menino xinga, pá. Então tem que ter uma convivência maior e dar condição para esses educandos. O mais interessante, se você fizer isso, por exemplo, a escola cívico-militar, você vai dar um respaldo de militarismo. Por favor, não é colocar aquela posição de fardamento, longe disso, mas questão de educação. A gente vai ver muito bem, vamos colocar exemplo disso, a Guarda Mirim. Quantas pessoas hoje são formadas, se formaram na Guarda Mirim? Olha que escola fantástica que é a Guarda Mirim de Ponte Nova. Com certeza. E, naturalmente, ela não é uma escola bem estabelecida, se você olhar bem, educacional. Deveria ter também uma questão de, dentro da Guarda Mirim, uma condição, um professor, para que venha trazer também da sala de aula, um currículo escolar para aquilo ali. Então tem muita coisa para se fazer, a gente tem que ter um alinhamento entre escola particular e escola estadual e escola municipal, que tudo é um âmbito para isso. O interessante, existe feira estudantil? Não existe feira estudantil. Existe feiras de professor? Não existe feira de professores. Não existe condição para que o professor também se aprenda mais. Nós estamos só cobrando, né? Mas e a condição que a gente está dando para ele? É mínima. Saber. Se tem a condição. Não tem. Então o que nós temos que fazer e oferecer para aquele cara que saiu, aquele professor, aquela professora, saiu de casa bombardeado, filho, família, prestação, aquela coisa, que ali é um cidadão que sai dali, na hora que entra para dentro de sala, é outra pessoa. Tem que se transformar num educador, numa pessoa magnífica, que observa cada um para trazer para si. Então a educação ela tem que ter um contexto muito grande. Você tem que incentivar, valorizar. Desde os primórdios, a gente sabe muito bem que a educação começa do berço. Mas lá na escola, a gente tem que dar condição para que os professores sejam bem vistos. E a gente tinha escola de contabilidade, Ponte Nova não tem mais. Ponte Nova tinha a condição para ter uma estrutura muito grande estudantil e infelizmente não tínhamos. Por quê? Porque a nossa cidade, hoje, ela não capta o que está lá fora. Por exemplo, na época, se não me engano, foi o Padre de MRH, implantação de computadores nas escolas, deveria fazer muito mais, incentivar as pessoas. Nós deveríamos ter, tipo, uma escola Vale Silício, por exemplo, para as pessoas aprender a tecnologia diferente. Nós somos num mundo diferente. A mudança tem que ser diferente. A mudança tem que ser de acordo com o tempo. E não vê isso. Não é uma história famada ou colocada diferenciada das outras. Tem que ser uma escola colocada na presença de acordo com o sistema que está sendo implantado no Brasil e no mundo. Gente, estou recebendo no programa Espaço Aberto de hoje o candidato do PSD. Tá certo agora? Okay. PSD, André Luiz, que tem como seu vice Guilherme Toledo, Pimpa. No âmbito ainda da educação, candidato André, a gente vê que os governos estaduais e federal estão passando muitas responsabilidades para os municípios. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Mas se você olhar bem, o que o município de Ponte Nova gastou? 25% tem gastado na educação, não é isso? Sim. Quanto que ela gastou? Essa responsabilidade tem que ser dividida, lógico. Mas tem que ver o que o governo repassa também. Por exemplo, se você passa uma condição para que as escolas sejam uma base, você também tem que fornecer o quê? Condição, oferecer, por exemplo, livros. É isso que tem que fornecer. Se você conseguir fazer isso, você pode cobrar. Como também todo diretor deve cobrar do professor. Como do professor deve cobrar acima do prefeito, do secretário. E nós temos que viver numa cadeia, respeitar a hierarquia. Se o governo estadual manda para a gente, você tem que fazer isso e isso, então peraí, você também tem que saber cobrar. É simplesmente só, tá bom, não fazer isso. E chega lá na sala de aula e não faz. E depois coloca os professores tudo em más lençóis, é isso que acontece. A gente não tem uma hierarquia educacional no país. A gente não tem uma hierarquia educacional no Estado. Por quê? Porque cada um abaixa, como diz, tá bom, vamos fazer. E automaticamente nós vamos fazer o quê? O IDEB, olha pra você ver como nosso IDEB no Brasil está horrível. E o próprio Bolsonaro fala que a gente não sabe somar 2 mais 2 mais. É porque nós estamos perdendo o princípio da hierarquia da questão, seja na saúde, seja na educação, seja em quaisquer âmbito.
Candidato, mas você acha então que a educação é primordial? Com certeza. Você sendo eleito, qual será a primeira medida com relação à educação? Primeira medida, eu não vou falar com você que a gente vai colocar. Primeira medida, você tem que sentar, conversar o que eu tenho. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada em mãos. Vamos discutir o que é âmbito. Escola cívico-militar, é bom? É bom. Então, governo estadual, o governo federal, mande mais pra gente. Vamos estruturar uma cidade educacional. Mostrar que a nossa região, que Ponte Nova, era uma história educacional. Hoje nós não somos. Ponte Nova era uma referência, hoje não somos. Por exemplo, você vai ver questão de Viçosa, é uma referência hoje nacional. E nós aqui, nós temos só a Dinâmica, nós temos muitas outras escolas. Nós temos hoje, que é a Montessori, tem a FUPAC. Então nós temos que fazer isso. Tem outras escolas também que é distância, mas nós temos que direcionar a condição hoje para a cidade. E o detalhe ainda, nós temos que redesenhar a escola. Que ano que vem é uma nova estrutura escolar. Passa por um âmbito totalmente diferente. Esse ano não está falando que está perdido, mas 95% ele se perde na colonização de você se tornar uma cidade educacional dentro de Ponte Nova. Isso vou colocar em estado, isso vou colocar no nível do Brasil. Gente, estamos recebendo o candidato André Luiz do PSD. Deixa eu falar aqui dos meus patrocinadores. A Academia Êxito retornou com as suas atividades, realizando todos os protocolos de segurança aos alunos. E os alunos estão voltando a cuidar da saúde e do bem-estar. Há controle dos números de alunos, do uso de álcool em gel e produtos de desinfecção, medindo a temperatura corporal e todo o acompanhamento de excelência que você encontra na melhor academia de Ponte Nova. De 6 às 22 horas e também aos sábados e domingos, você pode treinar na Êxito. Faça uma visita e comece a cuidar hoje mesmo da sua saúde e do seu corpo. Telefone é 31 3817 1484 ou também pelo WhatsApp 31 99989 2200. Academia Êxito, a melhor academia de Ponte Nova. Candidato André, quer finalizar mais alguma coisa sobre o tema da educação? Só que a questão da educação, nós temos que realinhar a educação, né? Eu detesto essa coisa chamada puxa-saquismo, detesto colocar, você elegeu um cara, você tem que dar poder a essa pessoa por causa disso. Eu não sou desse tipo, né? Eu nunca vou colocar pessoas. Mas nós temos que definir, tem muita gente local errado. Tem professores também que não deveria estar na sala de aula. Tem professor também que deveria estar na sala de aula. Então deveria ter uma qualificação geral para isso. Porque a gente possa entender quem são os verdadeiros professores que estão ali oferecendo isso. Eu quero contar com os professores de Ponte Nova, e é sabido que a gente conversa muito a respeito disso, que a gente tem que tentar entender, começar falando a respeito das creches, né? A gente tem que alinhar a creche, a escola, padronizar isso, para que a gente possa ter um controle sobre isso. Será que o prefeito tem controle de todos os cidadãos estudantes de Ponte Nova? Será que tem? Eu acredito que não tenha. Será que a secretaria tem uma condição de todas as escolas particulares da cidade? Acho que não tem. Então nós temos que realinhar isso tudo. Se você realinhar isso tudo, você com certeza vai ter uma educação melhor para a cidade. Candidato, na questão das escolas particulares, a competência é da Secretaria de Estado da Educação, que é a nossa Superintendência Regional de Educação. Então, quando eu falo isso, eu falo mais em um parâmetro de colaboração, tá? Tudo bem. Tudo bem. Você vai colaborando, você vai dando... Se você... O subsídio, ele não precisa ser oficial, mas pode ser um subsídio te formar, olha, eu tenho isso, quer dizer, automaticamente vai se alocando, vai se fazendo para se perceber uma educação legal. Estou recebendo o candidato André Luiz, do PSD de Ponte Nova, candidato a prefeito. André, um outro tema bastante importante, mas muito importante, a saúde. Quais são
seus planos para a saúde municipal, a saúde de Ponte Nova? A melhor saúde é o dinheiro. Olha, se você tiver dinheiro, você tem toda a saúde do mundo. Quem mais que reclama de saúde? São quem não tem dinheiro. Você não vê rico reclamando da saúde. Porque tem dinheiro para comprar um plano de saúde, para pagar um plano de saúde e ter uma saúde, ou pagar R$400, que eu acho um absurdo. Eu acho um roubo. Para mim, um roubo, um médico cobrar R$400, R$500 de uma consulta de uma pessoa. Eu acho isso um absurdo. Por exemplo, os médicos de Ponte Nova querem ficar milionário, vem para Ponte Nova só ficar milionário. Primeiro é o seguinte, a gente vai formar uma questão chamada saúde coletiva. Se você olhar bem, se eu for hoje na secretaria, no PSF, e colocar marcado, consulta, tal dia, se é assim, o outro vai estar informado que você marcou aquele dia e tal, se é assim, não está. Então deveria ter uma uniformização de tudo, de toda a área de saúde, principalmente o PSF. A gente vai olhar muito bem a UPA, né? A UPA foi o Guto Malta, tirou do empresário a UPA, um lote, né? Um loteamento, que foi onde que era do Santos da Maximoto, e iria fazer a UPA. O prefeito de Ponte Nova, que é exatamente um enfermeiro da área de saúde, sabe muito bem, e hoje nós estamos lá vivendo a Mater Clínica. A gente vai olhar uma coisa muito interessante, o hospital da cidade está precisando de passar uma rua para que desafogar o hospital para vir com a cidade, o trânsito. E tanto que lá cobra-se para estacionamento. Por que não viria aquele trânsito lá do hospital, passaria onde que era a Secretaria Regional de Saúde, GRS, faria-se ali a UPA, ali naquele local seria a UPA, e automaticamente estaria interligado juntamente com o hospital e também fazia uma avenida ali. E está ali um hospital natural na cidade, seria uma coisa mais interessante. Vamos colocar o Sandu. Foi fundada por Sete de Barro. Quantos prefeitos falaram, olha, não fazer isso? E o detalhe, a maioria foram médicos. Nós tivemos 3 médicos em Ponte Nova. É assim que o serve, né? Taquiniades, Zezé Bidala e 3 médicos. Vou colocar o enfermeiro, né? Vou colocar o Wagner, que é enfermeiro. Falaram que se ia mudar para o Sandu 24 horas, não fez. Falaram que iria empregar o Sandu, não fez. Então, se nós não tivermos condição de fazer, então para que prometer? Se você olhar bem a saúde de Ponte Nova, ela é regional. Ponte Nova, ela é micro. Na micro, ela atende 272 mil pessoas. Na macro, ela atende mais 720 mil pessoas. Isso vai até Manhuaçu. Se olharmos bem Ponte Nova, a gente vai ter um vídeo rodando aí de um cidadão falando, olha, eu estou aqui em Belo Horizonte, eu operei, não tinha condição de andar num carro assim, assim, assado. Pelo amor de Deus. Um absurdo. Parece isso eu estou falando para todos os governos, tá? Não colocando só do Wagner, no geral. Deveria ter uma casa lá de acolhimento lá. Se a pessoa não pudesse vir, poder ficar lá para ter um atendimento posterior. É isso interessante. Aí esse moço até xingando a própria prefeitura, eu acho que está tudo errado. Se está tudo errado, temos que consertar. A questão da área de saúde é muito simples. Na onde que está hoje a Mater Clínica, ali, onde que era a UPA, aqui né? Em cima. Passou para cá, né? Para a UPA. Eu faria lá o hospital 24 horas, chamaria Hospital do Povo. Transformaria o Sandu, né, na Mater Clínica, ampliaria, faria lá... Não é a Mater Clínica, é a Policlínica. Policlínica, a gente fala, a Mater Clínica era bem antes. Porque a Mater Clínica da outra empresa. Privado. Era privado. Então a gente está colocando isso para que a gente tenha um hospital 24 horas. Se você colocar um hospital 24 horas e colocar um PS... O Léo Moreira falou que colocar aqui para as pessoas serem atendidas de madrugada. Isso é absurdo, não existe isso. A pessoa está no PSE, vai atender a pessoa de madrugada? Não existe. Tem hospital para fazer essa triagem. E vai ter hospital esse 24 horas para fazer a triagem. Passou daquilo ali, tá os hospitais para ser atendido. Acho mais interessante. Se você formar, e ainda o seguinte, formar pessoas competentes em todas as áreas, com certeza... E ainda eu falo, há uma mudança muito grande pós a pandemia. Uma mudança muito radical pós a pandemia. Não é essa saúde que nós estamos vivendo aqui agora, não. E ano que vem,
vai ter, se Deus quiser, queremos que a Deus que tenhamos a vacina, que todo mundo seja obrigado. Eu faria uma lei que todos os pontinovenses fossem obrigados a vacinar do Covid-19. Sabe como você vai fazer isso? Então faz o seguinte, ou conversar com o banco, ou conversar com algum lugar, você não entra no supermercado, você não faz isso, enquanto você não mostrar o cartão de vacina. Porque isso é priori. Hoje nós estamos vivendo, lá o Covid surgiu em Wuhan, hoje passou em Wuhan e agora está no Brasil inteiro, está no mundo inteiro. Porque nós respeitamos as fronteiras. Então se chegar a vacina e não for vacinado, então vai ser covardia para as pessoas que estão aí. Uns estão usando máscara, outros não estão usando máscara, só para ter uma diferença. Então, candidato, por falar em usar máscara, eu e o André estamos conversando, estamos mantendo uma distância tem 2 metros. Legal, Então pode continuar. Então a questão da saúde é uma coisa muito séria. O detalhe, quando eu falei no início, a questão dos médicos cobraram R$400, é formar e trazer clínicas, aquelas clínicas que tem em Belo Horizonte, alguns estados, aquelas clínicas baratas, aquelas que igual nós temos hoje, odontologia, para que se forme também para todo tipo da área médica, área de saúde mesmo, porque eu achei muito interessante. Aí a gente vai ter essa pessoa sendo tratada, talvez seu hospital não vai poder te atender, essa coisa rapidinho, você vai lá e consulta, não pagando os R$400, você paga R$80, R$90 por uma consulta. Candidato, mais alguma coisa sobre a saúde para complementar, para a gente pular para o assunto assistência social e habitação? A questão de saúde, se você olhar bem, igual eu falei no dinheiro, tá? Se você der emprego para as pessoas, você vai ter dinheiro. Se você tem dinheiro, você vai ter saúde. E a saúde, ela não se baseia só... Outra coisa também que eu acho interessante, eu sou contra um médico fumar. Se ele trata de saúde, por que ele está fumando? Eu sou contra o funcionário público fumar dentro do serviço. Eu sou contra. Eu acho um absurdo, a falta de respeito com os outros cidadãos. E no meu governo, quem estiver fumando vai ter que fumar dentro de casa. Lá não vai fumar. Isso é a falta de respeito com as outras pessoas. Nós temos que respeitar o outro cidadão que está do lado. Igual na época do Taquim Linhares, não foi tirou aqueles santos lá, falando que num país laico e tal, aquela coisa toda, deu aquela maior confusão. Então nós temos que fazer isso. Se a pessoa é bebum, se a pessoa não funciona bem, então você tem que dar tratamento para ela, porque ela venha funcionar. Você vai colocar uma pessoa bêbada para tentar atender umas pessoas. Mais interessante, o cara da de saúde é seu funcionário. Ele tem que dar respeito. E tem que dar condição para que você seja bem atendido na sua área. Beleza. Candidato André Luiz, vamos para o tema assistência social e habitação. São duas áreas importantíssimas também, como todas as outras, mas que precisa ser administrada de maneira correta. Qual é o projeto do candidato André Luiz? Primeiramente, assistencialismo, muita gente acha que assistencialismo é esmola, né? Eu acho que nem deveria ter assistencialismo. Se você tiver condição de emprego, você não vai precisar de assistência. Se você tivesse com muito dinheiro, você está precisando do auxílio emergencial. Se você tiver condição boa para comprar um gás, pagar um aluguel e ter uma casa, você não vai precisar de assistência. E assistência, infelizmente, em Ponte Nova, ela passa a ser uma assistência de política, assistencialismo de política, onde que a pessoa fornece uma cesta básica, fornece uma condição para que a pessoa vá lá, trabalhe e fica capinando o tempo todo lá, capinando pedra, né? Ele fica capinando pedra, para a pessoa ganhar... acho que é R$10 por dia, ou uns, acho que se não me engano, é um vale gás, um negócio para pagar uma água, para pagar uma luz, é uma mixaria. O cara vai trabalhar 4 horas por dia durante a semana, isso dentro do socialismo. Eu acho o seguinte, para você fornecer essa condição para as pessoas, você tem que ter dinheiro em caixa. E dinheiro em caixa tem lá no Servas, você tem que pegar dinheiro de lá, não sei se existe Serva mais ainda, existe, né? Existe Servas. Você tem que trazer aquele dinheiro para cá para alavancar para a cidade. E esse assistencialismo, igual eu estou te falando, não é esmola, não é dar esmola para as pessoas. E se você oferecer condição, se você empregar, automaticamente você não vai precisar de dar assistência para ninguém. E mais ainda, as pessoas que vêm para Ponte Nova, que Ponte Nova hoje, muita gente fala que é uma cidade que tem muita condição. Aí vem pessoa de Santa Cruz do Calvado, vem pessoa de Piedade, vem pessoa de Caratinga, vem aqui pedir dinheiro pra gente dar passagem, que as coisas todas. E essencialismo vai muita coisa. Tem gente que precisa de dinheiro
mas tem dinheiro para comprar um álcool, tem dinheiro para comprar uma droga. Tem maridos, principalmente as mulheres, maridos estão em casa, numa boa, lá até cantando outras mulheres com a coisa assim, e a mulher está lá trabalhando, capinando, para ganhar uma cesta básica para levar para casa. Então o assistencialismo ele é muito grande, né? O assistencialismo parte de uma complexidade muito grande. Vai do envolto entre família, vai envolto entre casa. Então você tem que oferecer isso para as pessoas. Você, o que eu vou dar para as pessoas? Espero que oferecer a condição de trabalho, para que você não dê assistencialismo. Então essa coisa de assistência social é bem complexa. É lógico que se estiver precisando, igual um auxílio emergencial, é uma necessidade, então você faça isso. Candidato, habitação. Essa pergunta de habilitação quebrou um candidato no debate. Se você olhar bem, antigamente a prefeitura, me arranja um lote aí. Para quê? Para me construir. Primeiro que a prefeitura não se dá lote para ninguém, que o lote não é meu, o lote não é seu, o lote é nosso. Se alguém falar assim, olha, tem um lote ali na Avenida Francisco Vieira Martins, posso dar para o Wesley Moreira? Vou fazer uma consulta pública. Gente, vocês querem que o Wesley Moreira ganhe que lote? Ah, queremos. Então vai passar pelos dados, 50% mais um ganha, vai lá e você leva o lote. Então, se você olhar bem a habitação hoje em Ponte Nova, ela está muito deficitária? Eu acho que não. Porque nós temos o hospital o Dalva de Oliveira, que abrange muita gente, né? Sim. E a habitação hoje passa a ser mais a nível de estado, a nível de federal. Então não passa a ser uma coisa muito municipal. O que você tem que dar é condição para que o Estado instale Minha Casa Minha Vida em lotes bons. Não é aquele projeto horrível que fez a Dalva de Oliveira, que é uma porcaria, que eu acho um absurdo, eu nunca vi isso. Alguém para subir, para ir a algum lugar, tem que subir e descer na entrada lá. Aí colocam, eu falo que chama bairro favelas, tá? É um bairro que não oferece condição para as pessoas. Gente, não é que a pessoa é pobre, ela tem que morar em local ruim. A pessoa é pobre, ela tem que morar em local decente. Ela tem que respeitar aquele local onde que ela está. E a gente vê em Ponte Nova, cada local que a prefeitura doa para as pessoas, doa para as empresas sediar, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, lá em cima. Pelo amor de Deus. Será que as pessoas não podem morar na cidade, não no centro da cidade? Em questão disso, vou até falar muito interessante, questão de, geralmente, carnaval, quando acontece, aí vem o promotor, você não pode fazer carnaval só até meia-noite, tal. Eu sempre falei com os caras assim, eu falei com o promotor, faz o seguinte, vai lá na minha casa, lá na Vila Alvarenga, eu vou lá no cantinho, que não tem barulho nenhum. Mas, sei lá, você tem barro, você tem uma porção de coisa, você está no centro, você tem que conviver aquilo que você tem. Então, lá no final do meu bairro, eu tenho que viver daquilo que eu tenho. Então, não é isso que a gente tem que mostrar. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, Wesley, nós temos que oferecer condição para o Estado fornecer e para a nível federal, oferecer uma condição para que a gente possa construir casas boas. Gente, tem hora que eu entrei numa casa, algumas casas lá no Dalva Oliveira, a caixa d'água, praticamente dentro do banheiro, em cima do banheiro, aliás, perto da cozinha e próximo ao quarto. Como é que a pessoa dorme? Como é que a pessoa trabalha no outro dia? Então, essa Minha Casa Minha Vida é um lixo, E o detalhe, se ela fosse tão boa, as pessoas não revendiam, que muitas pessoas revendem suas casas. Se ela for tão boa, a pessoa está lá, naquele dia, naquele mesmo local, e o seguinte, bairros de Ponte Nova tem que ser largos, avenidas largas. Ponte Nova não passa carroça mais, não. Ponte Nova hoje passa bitrem. Não é carroça mais. Nós temos que mudar a história de Ponte Nova. Carruagem era antiga, agora é mudar a estrutura. Então eu acho o seguinte, Wesley, questão da habitação, isso não passa a ser mais do município hoje, a gente vai ver muito isso. Você vai ver a nível de estadual e a nível federal. Candidato, agora vamos passar para o tema cultura, esporte, lazer e turismo. Quais são os seus projetos, os seus pensamentos nessa área também, essas áreas importantes? Aqui, pode pedir voto para mim? Pode, né? Não sei, acho que não, pode não. Vote em 1055, vice o Pimpa. Primeira coisa é o seguinte, olha, vai ter um churrasco lá no Ponte Novense hoje. Todo mundo vai. Uma palestra fantástica e no final vai ter um churrasco. Agora vai ter uma palestra lá sobre educação no Ponte Novense. Ninguém vai. Porque a cultura de Ponte Nova está no estômago.
Isso quer dizer o seguinte, que as pessoas não sabem que Tunai é de Ponte Nova, a pessoa não sabe que João Bosco é de Ponte Nova, a cultura, a política, não sabe que o maior político de Ponte Nova do Brasil era de Ponte Nova, que é o Milton Campos, que dos maiores políticos de Ponte Nova é a família Soares, ninguém sabe. Quer dizer, a cultura, esporte, tudo vai se envolver numa questão, num bojo só. Se você olhar bem, tudo tem que estar aqui. Então, a necessidade maior de você aprender a sua história. Se você aprender a sua história, você vai sair bem em tudo. A questão do turismo. Eu vou fazer o seguinte. Esse aqui vai ser o maior celular do mundo. Aí você vai falar, esse cara é doido, o maior celular do mundo. O mundo inteiro vai vir ver esse celular aqui. Porque o maior turismo do mundo, a maior riqueza do mundo é o turismo. Uns caras lá, os bobos lá, colocou, vou dar para os Estados Unidos, precisando de ferrinho. Dá uns ferros para os Estados Unidos aí. O cara pegou, fez a Torre Eiffel, o monumento mais visitado no mundo. Aí o cara falou assim, França, por causa da guerra lá e tal, Estados Unidos, eu vou te dar para você a Estátua da Liberdade, um dos monumentos mais conhecidos do mundo. Aí o cara falou assim, olha, não tem ninguém aqui na Lapa, aqui é muito alto e tal, vou fazer o quê? No Corcovado, eu vou colocar um Cristo Redentor. Aí coloca uma imagem lá de um Cristo visitado no mundo inteiro. O turismo é isso. Se você não tem turismo natural, você cria o turismo. Ponte Nova tem uma área turística fantástica. E nós criamos o turismo de quê? Da penitenciária. Nós temos Passa 5. Tá o quê? Na época que é isso, o Luiz Ossacrian falou assim, Aécio Neves. O Aécio Neves falou para Taquim Linhares assim, prefeito, pede o que você quiser. Taquim pegou e escolheu um presídio. Isso é um absurdo. Isso não é cultura. Isso é estrutura para estragar uma cidade, uma penitenciária. E respeita todas as pessoas, que tem pessoas lá dentro. Sabe o quanto que é sofrido estar naquele local? O quanto é sofrido não estar perto da pessoa. Então é a cultura de Ponte Nova, quando eu falo a questão do turismo, vamos colocar o seguinte, carnaval em Ponte Nova. Não existe carnaval hoje em Ponte Nova mais. Se você quer carnaval legal, você vai para o Rio de Janeiro, vai ver escola técnica, é isso que é carnaval. Você vai querer relar um no outro, você vai para onde? Você vai para Ouro Preto. Lá em Ouro Preto tem lá as escolas, não tem escolas, um relando no outro, subindo morro, como tinha antigamente aqui em Ponte Nova. Então isso é turismo, isso é você gerar. Você imagina, em Campina Grande tem o maior forró do Brasil, nós temos forró de Belô. Por que não trazer aqueles profissionais para ensinar as pessoas a dançarem quadrilha em Ponte Nova? Quadrilha profissionais, que entra em todas as escolas. Vamos colocar o seguinte, a quadrilha do Averso, no Salesiano não vai ter mais, Montessori hoje, Nossa Senhora das Dores não vai ter. Forma-se um quadrilhão grandão na Avenida Custódio Silva, em Palmeiras. É isso. Isso vai enfeitar a cidade, vai trazer para a pessoa comprar um vestido, para comprar uma lantejoula, vai fazer qualquer coisa, vai gerar o comércio. É isso que nós temos que fazer. Questão do lazer. Se você tem isso tudo, você automaticamente está dando um lazer. E você tem que fornecer para essas pessoas que estão em torno, Pesca e Paga, por exemplo, o quanto de lazer que o Pesca e Paga não oferece. Nós temos condição, se não tem cachoeira, se formaliza, se faz. Nós temos um Rio Ipiranga, gente. Forma-se coisas atrativas para o Rio Ipiranga. O Rio Ipiranga hoje é um lixo. Então nós temos que fazer condição para que as pessoas entendam que Ponte Nova ela é grande. Ponte Nova é grande. Ponte Nova não é 60 mil habitantes, gente. Ponte Nova tem 300 mil habitantes. Ponte Nova é uma região igual nós maltratamos toda a região. A coisa é muito séria, a questão do turismo, do lazer, da cultura. E mais ainda, Wesley, vamos trazer Sexta na Avenida. Que bom Sexta na Avenida quando tinha, eu fazia, Luiz Ramundo fazia, era legal, era simples, coisa fácil de fazer. Vamos colocar, por exemplo, na Gevale, que é também o turismo. A feira, a FECOM, Feira da Comunidade, que era um turismo. Nós temos aí agora, que é o Babuté Companhia, que é um turismo. Mas só que é o seguinte, é o turismo interno. Nós temos que jogar isso para fora, mostrar a cidade lá fora. Ponte Nova, eu sou a única atração turística de Ponte Nova, sou eu. Porque se você olhar bem, André de onde? André Ponte Nova, quem é um cara doido que fica amarrado na cruz lá fora? E automaticamente está divulgando a cidade. Pontenet Telecom, 22 anos, ligando você ao mundo. Promoção de aniversário da Pontenet. Instalação grátis para você. O roteador, o Wi-Fi é por nossa conta.
exclusiva para planos acima de 100 mega. O aniversário é da Pontenet, mas quem ganha o presente é você. Instalação grátis para Ponte Nova e região. Velocidades de 20 a 500 megas. Consulte os nossos planos com mais velocidade e precinho que cabe no seu bolso. Sujeito à viabilidade técnica para o endereço. Promoção válida de 1º de outubro até o dia 30 de outubro de 2020. Para maiores informações, entre em contato conosco pelo telefone 3819-5500 ou acesse o site pontenet.com.br. Pontenet Telecom, 22 anos ligando você ao mundo. Candidato André Luiz, planejamento e economia. Se você não planejar, você não tem economia. Se você não planejar, você não tem saúde. Se você não planejar, você não tem educação. Se você não planejar, você não vai ter lazer, não vai ter turismo, não vai ter nada disso. Então, o principal da cidade é o planejamento. Para você planejar, até para você ganhar. Você tem que saber até ganhar. Você tem que planejar para você doar. Você tem que planejar para você fazer. Então, planejamento. Não tem. Ponte Nova, gente, tem quase 160 anos, né? E não é uma cidade planejada. Se você olhar bem, hoje Ponte Nova era para estar no mínimo 150 mil habitantes. Não é uma cidade planejada. Hoje essa cidade que está aí fica mais cara do que você fazer uma cidade nova. Vou colocar bem uma cidade. Sabia que ano que vem, na próxima daqui, 2021, na próxima legislatura, talvez Oratórios venha para Ponte Nova. Talvez se acabar as cidades. Venha para Ponte Nova, a Caiaca venha para Ponte Nova, Santa Cruz do Calvário venha para Ponte Nova. Vou planejar para você a cidade agora. Gente, presta atenção, planejar uma cidade. Do posto Vitória para cá, uma nova cidade, eu vou fazer uma nova cidade planejada. O que é uma nova cidade planejada? Oratórios, vai transformar numa cidade industrial. Ana Florência vai ser uma cidade de condomínio, onde que as pessoas trabalham em Oratórios, venham visitar a Ponte Nova nessa área, uma área mais velha, e você faz uma coisa bem diferenciada, um elo. Aí nesse trânsito para cá, você tem que alargar as avenidas, fazer avenidas grandes, largas e mais ainda. Observar que nós temos várias condições de fazer vários loteamentos daqui para lá. Porque é o seguinte, Manhuaçu, Rio Doce, Rio Casca, pertencia à Ponte Nova. Então, se você não tiver planejamento para isso, Ponte Nova é uma cidade fadada. Vamos lá, por exemplo, tem um loteamento que foi inaugurado agora, um planejamento legal, interessante, ruas largas. Isso aí já gera dinheiro. Aonde que entra mais dinheiro em Ponte Nova? Na área de habitação, TBI. Por que o dinheiro o prefeito está com muito dinheiro? Porque está ganhando muito loteamento, no TBI está ganhando muito. E aí você vai ver onde que entra mais dinheiro na cidade. Dentro do saguão da prefeitura, não é? E você fica de 12 horas até as 4 horas esperando, mofando, e um tempão ali. Isso é um absurdo. Deveria ter que colocar mais profissionais ali dentro para que a gente possa gerar mais recursos para o município. Tá vindo aí o supermercado aí, né? O mercadão. Isso é bom para a cidade. E se você olhar bem, Ponte Nova tem que ser, ou vai para Viçosa, a gente não sabe. Ou ela vai para Barra Longa, a gente não sabe. Ou ela vai para cá, para o lado de Rio Casca. Então nós temos que direcionar essa cidade. O tema que seria, você falou? Economia. Isso tudo que você está falando, isso vai gerando economia. Uma coisa interligada à outra. Isso mais interessante. Economia não é sufocar você que paga. Economia é você guardar e bem guardar para que você possa fazer. Eu sou prefeito hoje. Primeiro mandato, eu guardo e conservo. Segundo mandato, eu faço. Terceiro mandato, eu guardo e conservo. Quarto mandato, eu faço. Isso não é programa eleitoral, falando o quê? Ah, André tá eleito, chegou em 2000 e tal lá, tá fazendo porque... Não, primeiro tô falando, primeiro ano, eu guardo e conservo. Segundo ano, eu faço. Terceiro ano, eu guardo e conservo. No quarto ano, eu faço. Aí você vai ter condição. Aí você vai gerar uma cidade, não é para mim não. O tempo todo que eu falei, eu não quero a Ponte Nova para Ponte Nova. Eu quero a Ponte Nova para lá fora. Para que a minha cidade não exporte meus jovens. Para que a minha cidade não fique aqui um dia guardando, fazendo com que os nossos velhos, eu ou outras pessoas, venham trocar a fralda. Porque o nosso aposentado, cada vez, Ponte Nova está ficando cidade de aposentados falidos. Isso é verdade.
Nós temos dinheiro, muito dinheiro lá fora, querendo ser implantado em Ponte Nova. Nós temos que oferecer infraestrutura para a cidade. O que é oferecer infraestrutura? Isso quer dizer lazer, cultura, área nobre para as pessoas visitarem. Nós temos que oferecer condição para que as pessoas implantem as suas empresas aqui em Ponte Nova. E mais ainda, qual que é a melhor cidade? Aquela que tem várias indústrias, vamos formar um Cubatão aqui? Não, a melhor empresa, a melhor cidade, aquela que oferece segurança, educação, qualidade, que você possa transitar e conhecer todo mundo. Essa é a melhor cidade. Candidato a prefeito André Luiz. Muito obrigado, me chamou de prefeito. André Luiz, desenvolvimento rural. Qual é o projeto caso você seja eleito? Primeiro que eu vou ser eleito, tá? Desenvolvimento rural. Aquele cidadão que é o primeiro a levantar e o último a deitar. Gente, tem que dar respeito para aquelas pessoas. Aquele cidadão lá não é um Zé Ninguém. É um cara que me dá o prazer de sobrevivência, me dá comida, me dá um alimento. Se você, por exemplo, questão do galho, eu não sei como que a prefeitura age hoje. Se você, por exemplo, são coisas bobas. O cara tem um galho mais ou menos de 200 metros. Por que você não pode fazer para a pessoa vai lá e paga uma taxa, não sei se paga, ou se a prefeitura já faz isso, um galho. E o detalhe, tem gente tentando asfaltar roça, pelo amor de Deus. Se coloca bloquete, você pode colocar um mini bloquete em Morros da Pica, aí sim. Agora, mas tem que fazer uma coisa bem estruturada. Wesley, eu fazer uma coisa seguinte, questão tudo do planejamento, vou colocar a questão do asfaltamento, tá? Eu juro pelo meu Deus, juro pelos meus filhos que eu irei colocar asfalto pela última coisa que foi difícil de ser feito. Mas eu vou criar uma questão do paralelepípedo, bloquete ecológicos. Eu tenho um projeto de criar bloquetes ecológicos. Isso quer dizer o seguinte, só que os bloquetes você coloca água, você filtra. Sim. E vai ali para futurar, não está guardando água para o futuro. Vai acontecer muito em Ponte Nova, gente. Vocês vão ver enchente em Ponte Nova muito bem. Olha onde? Aqui na Praça de Palmeiras, por causa está asfaltando tudo. Não se coloca asfalto. Pois eu fui no Triângulo agora, Lécio. Não é questão só de política, tá? É questão mais de meio ambiente. Tá muito quente. E tá aqui também para você falar ainda, meio ambiente. Tá embasado aí. Por exemplo, a cidade tá muito quente. Porque nós estamos colocando asfalto em tudo. Vamos fazer bloquete gera emprego, vamos fazer uma indústria de bloquete em Ponte Nova. E mais ainda, parar de fazer. Ponte Nova estacionamento, a questão toda tá meio complicada. Começou de tarde, termina à noite. Não é começar de manhã e não termine à tarde. Para que fique aqui trânsito vagaroso, que é a condição. Nós temos que oferecer condição para a cidade. Isso é muito importante. Meio ambiente, além disso, do asfaltamento que você citou, quais são os projetos com relação ao meio ambiente que você tem em mente? Meio ambiente é só verde? Não, meio ambiente tem vários. O meio ambiente é o meio onde que você convive, o meio onde que você vive. Como é que eu vou dar um meio ambiente do lado na penitenciária? Não vai ter jeito, né? Mas você pode fazer do Passa 5 um arborismo. Eu falei assim, vamos criar se você vai nas favelas do Rio, tem um bondinho passando. Os maiores turismos do mundo é onde? Nas favelas do Rio. Que as pessoas querem conhecer essas favelas. E é muito interessante. Então se você um dia falar, vou criar um bondinho da Praça de Palmeiras ao Passa 5. Você é doido? Lá você faz turismo, lá você faz área para as pessoas irem. Onde que meus filhos vão ficar hoje em Ponte Nova? Não tem local. Então, se você fornecer isso, você está fornecendo uma estrutura ambiental para as pessoas. É o meio que você convive. E mais ainda, nesse meio ambiente, vou colocar, por exemplo, questão de bicicletas aos domingos. Do meio-dia, de 6 horas da manhã até as 2 horas da tarde, de um lado só da avenida, só bicicleta, as pessoas caminhar, passear. É isso que as pessoas têm que viver. Conviver com o verde. Infelizmente, a cidade de Ponte Nova, detalhe é o seguinte, eu derrubei um poste. Você tem obrigado a plantar 10 árvores. Nessas 10 árvores, eu planto 10 árvores, mas não cuido das árvores. Não adianta nada. Igual a criança, você nasceu uma criança, mas você vai lá e planta a árvore. E aí? É lei, isso é lei. Então, para você fazer isso, você tem que dar uma estrutura legal, principalmente corre por esse clima que nós estamos passando, a questão estrutural da cidade. Pois é, já estamos recebendo o candidato a prefeito da cidade de Ponte Nova pelo PSD, André Luiz. André, nós já está faltando 5 minutos para o final do programa e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Primeiramente é um espaço aberto, o nome já diz, né?
Primeiramente, todos os políticos têm que ter um espaço que ele seja aberto à comunidade. Vereador no meu governo não vai ter vez. Vereador no meu governo não vai ter vez. Você vai fiscalizar e legislar. Se eu estiver fazendo errado, fiscaliza, pede o impeachment, faz qualquer coisa. Por exemplo, eu vou dar poder para o presidente de associação de bairro. Ele é executivo. E todos os presidentes de associação de bairro é tido como ladrão. Porque eles não são escolhidos ou representados ou têm uma legitimidade juntamente com o município. Porque os vereadores vão lá e os barram. Porque eles automaticamente vão ser os seus concorrentes futuros. Então vou dar vez para o presidente da associação de bairro. Questão do rotativo em Ponte Nova. É um absurdo, tem que ser um robotativo. Eles estão fazendo sacanagem. O prefeito até agora não colocou de novo. E a pandemia já acabou, 95% da cidade está aí. Então eu quero dizer o seguinte... Pode ter certeza que eu não vou plantar mesmo de maneira alguma jardim numa ponte da Barrinha, não vou fazer isso. Gente, eu quero dizer o seguinte, Ponte Nova precisa de mudar. Olha bem quem foi os governantes. Que dia que um empresário de Ponte Nova foi prefeito de Ponte Nova, Wesley? Antônio Bartolomeu foi um, né? Antônio Bartolomeu, eu vou colocar disso. Fora isso, não foi. Nós não tivemos. Se o Wagner fez que é enfermeiro, imagina o empresário que vai fazer muito mais. Então, se olhar bem o que a gente tem que fazer, é mostrar à sociedade que nós temos que mudar. Já olhou quem são os candidatos? Já viu que não tem figurões nessa política? São pessoas simples. Sabe por quê? Porque os figurões têm medo de colocar a cara. Os figurões têm medo de ser patrocinar. Os figurões têm medo de uma cidade. Os figurões só criticam, mas não colocam a sua cara. Eu tenho o maior prazer de ser eu, André Luiz dos Santos, filho da Vila Alvarenga, nascido numa zona boêmia e com o maior prazer e ser conhecido e reconhecido lá fora. Como aqui me dizem que eu sou louco. E até agora ninguém me mostrou o quanto que eu sou louco. Eu não sou louco não, sabe o que eu sou? Eu sou autêntico, eu não sou covarde. Wesley Moreira, vou perguntar a você, qual que é essa blusa sua? Do maior de Minas. Não, sua camisa é preta, do líder. Aí isso é polêmica, entendeu? Se eu falar assim, Wesley, você fez uma coisa errada e eu tô te falando pra você, isto é verdadeiro. A pessoa tem que diferenciar. Primeiramente, eu não sou doido, cuido de 3 filhos sozinho, a minha mulher abandonou, deixou os 3 filhos comigo, nunca dependi de ninguém assim, sem ser comercialmente. Eu sou empresário, sou um cara conhecido no Brasil inteiro, sou um cara respeitado pelos meus filhos e pelas pessoas, sabem o tanto meus filhos hoje. Um trabalha no Cicobi hoje, outro trabalha no Banco Itaú, meu filho cuida da minha empresa. Então nós somos uma família de 4 pessoas. A chance de eu ganhar as eleições é diferenciada das outras, porque é o seguinte, eu sou emprego, eu sou família, eu sou progresso, eu sou você, eu sou 55, eu sou Pimpa e mais ainda, eu sou Ponte Nova. Tá aí, gente, a presença dele, o candidato André Luiz do PSB. Eu volto na próxima segunda-feira. Você falou PSB de novo. PSD. É muito próximo um do outro, as siglas. Eu volto na próxima segunda-feira. Vou receber o candidato do PT, Paulo Roberto. Muito obrigado, André, por ter disponibilizado um tempo. Você é um cara ocupado, a gente sabe, e trouxe as suas ideias. Obrigado. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Espaço TV Educar. Um dia eu falei que a TV Educar era isso, o pessoal brigou comigo e tal, mas eu ajudei a fundar a TV Educar, né? Eu fui o primeiro cara a passar pau compacto, alguém aqui no jornalismo. Eu tenho o maior prazer, é gostoso e mais ainda, nós temos que divulgar a TV Educar, não só Ponte Nova, para a região. Nós temos que mostrar a Ponte Nova muito mais através da TV Educar. Muito obrigado a todos vocês. Tá aí o candidato André Luiz. Eu volto então, gente, segunda-feira às 19h30 do dia 19 de outubro, recebendo o candidato do PT, Paulo Roberto. Um abraço, tchau, fiquem com Deus, até lá. Vê que uma hora passa.